Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus. Mas ninguém encostou a mão nele, porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui, mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará os gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver não poderemos ir. O que quis dizer? Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra.
Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que é que não me entendem? Não estamos corretos ao dizer que és samaritano e que tens um demônio em você? Eu não tenho o demônio. Antes honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, mas a quem a busque, julgue a meu favor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora temos certeza de que tens o demônio. Morreu Abraão e morreram os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? E também os profetas morreram. Quem pensas que é? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não serve de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual eu digo que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o dia em que eu viria. E ele viu e alegrou-se. Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Ele é um mentiroso, um farsante! Isso é uma farsa! Apedrejem-no! Mentiroso! Ele mente!
Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. O dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos era um sábado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como recuperar a visão. Ele pôs-me lodo sobre os olhos, lavei o meu rosto e agora eu posso ver. O homem que fez isso não pode ser de Deus, pois ele não obedece à lei do sábado. Como pode um homem tão pecador fazer sinais como esse? Que dizeis daquele que te abriu os olhos? Tu, que dizes dele? Que é o profeta. As autoridades dos judeus, porém, não queriam crer que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os seus pais. É este o vosso filho? Vós dizeis que ele nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Sabemos que esse é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas como agora vê, nós não sabemos. Quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Perguntai a ele. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Prometa perante Deus que dirá a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei.
Eu era cego.